É, Kosan Bobô. Boa noite a todos. Na verdade, boa madrugada. É Kworo. Hoje à tarde eu estava conversando com o pessoal e daí levantou-se as colocações sobre Ore, Ofó, Oriki, Adura ou Agbadura, como alguns preferem dizer, Oriki e Orim. Orim, cântico, Ofó, palavra mágica, Ore, oração, Adurá, reza ou oração, Orim, uma exaltação que pode soar como benevolência, até mesmo como uma oração, se bem destinada. Oriki é você pegar aquele, pode ser isso, pegar um ofó, um adurá, um orê, um oriki e transformar numa cantiga. Daí fica como orim. Mas, na verdade, a nossa curiosidade era falar sobre palavra mágica, o fó. Que nem existe o fó e jegum loriotá, o joti lemu bajeatá, que é um ofó fum ogum. Ofó e jegum loriotá, né? A força de Ogum vencendo nossos inimigos. Mas isso me lembrou uma outra coisa. Ecudum. Ecundum. Ecundum. Ecundum odará. Ecundum bururu. Palavra de bênção e palavra de maldição. Ofó odará e ecudum, maldição. Quando a gente ouviu falar sobre isso, esses dias, vendo um Oluô, que ele tem um programa, né, um canal, eu não me lembro o nome dele agora, né, ele estava falando com um Aon, um babalaô, da Nigéria, a qual no Instagram eu sigo e eventualmente vejo as coisas dele, muito interessante, a nível linguístico, e ele fala sobre esta Ekudum, Ekundum, maldição. E como funcionava isso aí na Nigéria, né? Então eu achei interessante e até fiquei alguns dias fazendo uma pesquisa para poder fazer um vídeo mais com conteúdo sobre isso. Então eu tenho aqui meu guiazinho, porque na verdade é um papo leve que a gente vai falar sem ser tendencioso, não sou o dono da verdade, né? E então vamos falar sobre. Né? Eu vi ele falando sobre a cabaça Shiba, né? Shi com S ponto embaixo, sânscrito, Shigba, né? O Shigba, a cabaça aonde iria a cabeça. E a palavra de maldição que vinha acompanhado do Shiba com ovos de papagaio. Então, esse Ba, Ibaemi, o Alaye, né, a cabaça do espírito e da alma e do caráter reto. Isso me fez entrar numa uma pesquisa e encontrei diversas pessoas, diversas maneiras, juntando com aquilo que eu ouvia quando eu era mais jovem, isso faz bastante tempo, né? Eu vou falar sobre isso, né? Lei do alafinato e construção política social do alafinato. Como isso vai acontecer? Então vamos voltar na fundamentação do Ilei-Fé. Né? Ilei-Fé a cidade foi feita, né? A cidade do amor, e fé amor, né? Ilei-Fé, lugar, casa do amor, Ilê e fé, por Odudua, o grande rei Odudua, que teve vários filhos, né? Que depois nós vamos falar sobre esses filhos dele. E quando o rei Odudua, Aunló Afbo, Sunreu, descanse em paz, partiu para sempre, descanse em paz, aquele filho que estava
no momento, tipo, na sua transição para a idade madura ou a recém-transitado, herda a coroa. Como funcionou isso? Né? Daí, na minha pesquisa, eu encontrei da seguinte maneira. Quando o rei morre, aquele filho, homem, naquele momento, o último filho, herda a coroa e passa a ser o Obá. Né? Os outros filhos têm cargos políticos também. Né? Inclusive, os filhos do grande rei Odudua, isso remonta a 1300 e algo. Porque em 1400 foi fundado o reino do Oió por Oroinã. Né? Oroinã seria o filho mais novo do rei Odudua, que quando ele veio a morrer, herdou a coroa de Leifé. Mas o rei Oroinã, Obá Oroinã, que era Adjogum, guerreiro, que era caçador, Odé, ele era um buscador. E na expansão, na busca de expansão, ele encontrou uma outra localidade aonde ele fundou o reino do Oió, começando com suas próprias regras e inclusive dinastias, né? Que durou, né? Molhar a língua, que feio, né? Durou até o ano de 1888 a 1905, Adeyomi, Olodum, né? Que estavam sob possessão dos ingleses a partir desta data. Então, 1888 a 1905, Adé e Emi mais Oloju, né, governavam. Tem gente que diz que é só um rei e tem gente que diz que eram dois reis. Mas, na verdade, eu não sei. Né? Na minha pesquisa isso não ficou bem claro. Né? Então, na formulação do reino do Oió, a conjunção política e social fez com que, né, o rei, o Obá Oroinã, que é divinizado como pai do Oió, Ilê Oió e Ago Oió são duas localidades diferentes, o Novo Oió, o Velho Oió. Né? E esse rei, ele tinha a seguinte construção de governo, né? Ele tinha seus ministros, os da direita e os da esquerda. Em 1938, uma senhora replicou isso no candomblé de Ilê Axé Opô Afonjá, os braços Opô, os braços de Afonjá, e nós vamos chegar bem nesse ponto, lá na Nigéria, sobre Iloré Afonjá, que é bem interessante. Então, assim, este rei, né, construiu da seguinte maneira: os Obás Otuns e os Obás Ossis. Os Obás Otuns têm Obá Aré. Cada Obá Otum tem o seu suplente e cada um deles tem o seu grupo de aconselhamento. Né? Quando Xangô, quarto rei do Oió, tomou, ele construiu da seguinte maneira: Obá Aré, Obá Otum Aré, Obá Cancofô. Cancofô é o general de guerra e é um título, né, de general do exército, né? Obá Orolu, Obá Telá, Obá Obiodum, cada um tendo dois suplentes para cada Obá. Né? Bem interessante isso. Os Obás Ossi, Obá Onikoi, Obá Olubon, Obá Onassorum, Obá Elerim, Obá Arexá e Obá Sorum. Dois suplentes para cada Obá e para o seu grupo, seus arés também. Né? Sendo que os Otuns, os da direita,
tem o voto. E os OSI são uma espécie de comissão que julgaria as conclusões disso, né? Mas existe também uma outra condição que muito pouco se fala, que é osossorum. Ossorum, oshorum, né? Os oshoruns são aqueles que regulam, controlam e determinam e intermediam a ligação do rei com o povo e determinam se as colocações deste rei são corretas às vontades e necessidades do povo, né? Oba Sorum, Oba Ossorum. Inclusive, existem duas festas separadas, né? Para o Oba, o Shire para este Oba. Tá? Vamos procurar aqui. A fundação, blá blá blim, blom blom blom, né? E existe Oba Oshorum, Oshorum, que tem um grupo chamado Messi, seria mais ou menos a organização dos Oshoruns, e os Ojijis, que são os arés do Babá Oshorum. Diz que Ogum, Okan, Ni Oshorum, Ni Oba Shango, Ogum teria sido o primeiro Oba Shorum de Xangô, no quarto reinado. Né? Então, a palavra Sunre-o não deve ser dita como boa noite, descanse em paz. Então, vamos cuidar disso. A palavra é em parorote, ou parote, ovos de papagaio, cu, tu, iba, ou cu, tu, ibo, né? Na cabaça, com os ovos de papagaio, é uma sentença de morte. Quem define a eleição do Oshorum? Quem define é o Alafim. Ele se acerca dos elementos de sua confiança. Os Oshoruns se acercam dos elementos de sua confiança. No Messi Oió, os Ojiji são uma corte secundária que vai julgar, inclusive, as ações dos ministros do Obá. O Oshorum seria, assim, tipo o primeiro-ministro, né? Ekudum também tem a conotação de desgosto. Um desgosto entre pai e filho, isso se fala no Odu Otorupon Okonron. Né? O filho de Olofim era abusado por Otu. Otu era escravo do Babá, né? Babá ni Olu Coron. Né? Ele era abusado pelo filho desse escravo, Olu Coron. Né? Alufã, por mais Olucoron, que era o nome do filho do Olofim, né? Ele morreu pelos maus tratos. Otunuaie reencarnou várias e várias vezes, mas o resultado dessa reencarnação não era boa, porque ele era um emerê, era um espírito de castigo. Isso nos conta esse Odu. Né? Ele veio para castigar, perseguir, atormentar, trazendo muito desgosto. Ele traz desgosto à família. Ao contrário do Abiku nascer morrer, ele nasce para causar dor. Então, vamos observar isso também. Isso é um outro assunto que nós vamos falar do Ebeurum, Oreorum, né? No Cidade do Céu, os amigos do céu, o duplo, né? Isso é uma outra situação. Euó, de Otorupon, né? É a avareza. Porque devido à avareza do Olofim, Otu, que maltratava o filho Olucoron, de Olofim, morreu pelos maus tratos. Otunuaie, Tunuaie,
volta a viver, reencarnação, ele vem para atormentar. Então nós temos o Ossorum dentro da corte Messi Oió e temos todos os seus coadjuvantes, seus outros Zobás. Né? Na escala dos Alafinhos Oió, né? Oroinó, o primeiro, Dadá, irmão de Xangô, teria sido o segundo. Dizem que Xangô teria sido o quarto, mas o Xangô foi pai Xangô. Orixá Xangô. Xangô, 1888 a 1896. Dá um salto grande de data nisso tudo, né? Ajacá tomaria de volta o reino, se tornando Dadá, Ajacá, tornando-se muito militarizante. Aliás, tem um cântico dele que diz que ele cumprimenta os filhos militarmente. Aganju teria sido, após Ajacá, o outro rei, que também era sobrinho de Xangô. Né? E aí segue. Corim, Oduaçó, Nigbegé, Ofirim, Egunquadjo, Aransotô. Chegamos aqui já em 1728. Aqui essa data de Xangô está errada. Não é 1888, e sim é 1488. Vamos retificar. 1488 a 1496, e daí envolve todo um itom, uma mística, mas nós estamos falando de registros históricos. Né? Egunquajô Aransotô, em 1728, Abiapá, Obalocum, Oluodô, Odawarum, Adjobô, Cora, Jauí, Ilu, Ibi ou Auibi, Ociagô, Gibarum, Barum, Onisoboadá, Jequetê, Onisoboadá, Barum, Gibarum, Omoniaê, Onicilé, Obaatibá, Agô, Oió, Novo Oió. Na cidade de Buçá, devido às invasões do povo dahomeyano, eles tiveram que fundar uma nova cidade por problemas, mas eles retornaram ao velho Oió depois. Né? 1835, né, conquista pelo Califado de Socoto. Califado, islâmicos. Existe uma grande dificuldade, existia nessa época com os islâmicos, isso vai remontar lá à fundação do Ilê-Ifé, que depois eu vou falar, na parte mística dos itons. Né? 1888, o Oió passou a ser protetorado britânico. Né? Então temos de Oroinã até chegarmos ali Onicilé, em 1746 a 54, Labici, 1754 a 1754. Aqui existe um babadinho que eu quero falar. Labici, Awon Boju, Agbo Uadje, Majeube. Esses todos foram obás em 1954. Note-se, são 4 reis em um ano. Agora vamos falar sobre Oshorum. O Oshorum da época, Gon, ou Ganhan, ele era muito cruel e manipulador. E ele deu Shibá a esses reis por dizer que não estavam conforme. Como funcionava o Shibá nestas épocas históricas, desde a fundação do Reino de Oió? O Shibá era dado ao rei, ou ao Obá, ou ao Kankonfo, ou ao Chorum, né? Que significava
sentença de morte. Mas não era uma morte assim, vamos lá, vamos te matar. Não. Ele se recolhia a um dos quartos dele e sonreu e descansava em paz, nada, né? Porque ele chegava lá, ou ele mesmo cometia o suicídio, ré, matava-se, né? Cortava a sua vida, sua carne, matava-se, né? Ou a esposa ia até o quarto com ele e o estrangulava ou sufocava. Lógico que ele tomava algumas abluções para ficar um tanto que anestesiado. Essa era a sentença de morte. Diz que Labsi, Aomboju, Aboadjé e Majé Obé, este Majé Obé, ou o Biodun, que veio depois dele, né, teriam então pegado o Oxorum, Gahan ou Ga, que sentenciou a esses Obás à morte por não ser conforme a política dele. Ele era considerado um dos mais cruéis de todos os Oxoruns que existiram. Inclusive, Abiodun, quando tomou o reino de Majé Ogbé, ele mandou esquartejar e queimar o Oxorum Gan. O Oxorum tem o poder de destituir um rei, assim como um rei tem o poder de destituir os cargos que ele deu. Os Oxoruns, os Obazotuns, os Obazocis e toda a gama que acompanha esses Obás. Então, Abiodun se tornou rei em 1770 a 1789, entregando o seu reinado em 1789 a Aolé, ou a Uolé, né, Aron Gongon, né? Aqui vem a nossa história, que é muito interessante sobre a Fonjá. Então, a Fonjá era o Can Com Fo do Oalé. Isso eu ouvi também desse senhor Seuluo falando abertamente. E este Oalé estava em terras, momentos de expansão. Ao, não sei se é leste, né, acima da Nigéria, né, sabe-se que a Nigéria tem vários estados. Então, abaixo, Oxum, Ogun, Oió. Aqui temos Nupé, Ketu e Quará, né? Quará. O rei Oba Oalé mandou o seu Kankofo, a Fonjá, ir até lá e tomar o reino como posse dele, em nome do rei. Ele foi, estava em guerra, venceu a guerra. Eles não eram preparados para a guerra, venceu a guerra, e soube então nesse interim que ali seria a terra dos seus avós, da sua avó. Eles não mencionam avós, eles mencionam a avó, né? Que é a Ia-Nlá, a Ia-Agba daquela família de Afonjá. E ele mudou um tanto que sua postura, quem tem a galinha, postura, e ele negociou com o rei e trouxe a coroa do rei dentro do Shibá, porque era para vir a cabeça do rei. Chegando lá, ele foi para sua casa, botar os pensamentos em ordem, e ele era casado com a filha de Obá, Aolé. E o rei esperava que ele se reportasse, porque era costume que o general, ao retornar, fosse direto ao palácio do Alafim é aquele que mora no palácio, do Obá, que é Aolé. Não indo, então, o Obá mandou uma comitiva, os Ojijis, buscar. O Gigi também tem conotação como sombra, eles agem nas sombras, né? E eles chegaram até lá e disseram
porque eu estava sendo convocado. Pediu que esperasse, eles disseram que ele estava sendo convocado, que era para ele junto. É tipo guarda armada, né? Um convite com armas. E ele chegando então lá no castelo, Alafim, do Obá, a Ole, o Obá questionou ele. E ele pediu que tinha que falar em reservado. E ele disse que não. Esse Obá tem a fama de ser intransigente e de não aceitar muito bem a posição dos outros e tão pouco erro, né? Corta-lhe a cabeça, ele tinha que já mandava matar. E era isso, terminou o assunto. Né? Então a Fonjá explicou que ele chegando lá ele descobriu que era a terra dos seus ancestrais e que ele não achou correto, mas que o Oió teria vencido, porque ele trouxe a coroa dentro do Chibá, do rei. O Alé não aceitou, ele queria a cabeça do rei. Depois nós vamos falar de antropofagia e não de canibalismo. Antropofagia, que era uma coisa vigente nessas culturas lá na África. Né? E esse assunto é bem mais extenso que isso. Então, o Obá não aceitou e queria que ele voltasse buscar a cabeça do rei. Ele não aceitou, disse que não faria isso, porque eles perderam e o Oió também perdeu, porque perderam guerreiros excelentes que estavam acompanhando ele. E o Obá não aceitou. E ele passou então a exercer o poder da palavra Okudum. Okudum Fum, Afonjá. Ele direcionou maldições, aplicando maldições a Afonjá, à família de Afonjá, aos hereditários de Afonjá, aos que se sucederiam a Afonjá, e Afonjá não aceitou. E ele exigia que Afonjá fosse até a sua casa, levasse o Shibá, ele trouxeram o Shibá, né? O Ossorum trouxe o Shibá, e Afonjá teria que ir até sua casa, deitar-se, Sunreu, descansar em paz, e a mulher enforcar ele. Né? Enforcar, degolar, ou ele matar-se, cortar a cabeça e botar dentro da Shiba. Agora vamos falar sobre um parêntesezinho, sobre canibalismo. Canibalismo é o ato de comer a carne para viver. Antropofagismo é comer de determinadas partes de um organismo já morto, de uma pessoa, para adquirir o seu poder de mando, de guerra, etc. E tal. Existe, comentários da boca pequena, que esse Shibá era feito um ato de antropofagia quando era de conquista dos reis e quando era do Obá vigente, o Obá que o sucederia, Jeobá, comeria do rei. Quando eram por mortes honrosas, era levado a um determinado lugar, aonde um bale, né? O bara é a localização aonde vive o bale, que cuida das coroas dos reis, aonde Kamuka é seu regente. Badé e Barum. Né? Então, não houve esse ato de Afonjá fazer o Sunreu ou Arare, não, matar-se. E o rei ficou muito furioso, mas muito furioso, e lançou todas as maldições que podia. Porque o rei Obá, ele é o primeiro sacerdote. No entronamento do Alafim Oió, ele passa por rituais aonde ele recebe, toma as obrigações e se torna sacerdote e rei. O rei é coroado pelo Alapuini. Lembrem, eu tenho um vídeo ali, se vocês procurarem, que fala sobre a Jeje, a Xexê e Irisum. No Axexê, fala a história do Alapini e seus 3 filhos, e que Xangô
teria convidado ele a dar o poder para Xangô. E então Xangô passou a ser um orixá vivo. Existe a história que Xangô, perseguido pelo povo, o Oxorum, que não estava contente, queria que Xangô morresse, e Xangô foi até Coçô. Obaçô, Obacossô, o rei matou-se, o rei não se matou. O rei se enforcou, o rei não se enforcou. E lá, Xangô teria se enforcado em Coçô, feito um buraco. Muitas vezes aqui no Rio Grande do Sul se refere ao balé como o buraco. Né? O cemitério, o nosso cemitério, né? Eleico, casa dos mortos, né? Balé, sendo Baalé o sacerdote que cuida de algum lugar ou rito. Que Xangô teria feito o buraco e colocado, simbolizando dos seus 12 ministros, a sua porta-voz, a Beni, e ali teria se enforcado. Dizem algumas línguas que Xangô teria, sim, os seus obás e os seus Otuns e Ossis teriam se sacrificado em homenagem ao rei Xangô, que iria fazer o Apá, Ará, Ré. Ia matar-se, Obá, Su, enforcar-se. E nesta companhia ia sua esposa Oyá, Oxum deixou ele na metade do caminho e voltou para o reino dela, em Oxobô. Obá voltou a reinar sobre as tribos de Elecó, das mulheres que usam máscaras, a qual, através do casamento, Xangô tornou-se rei. Obá, Oni, Xangô, Xangô, Oni, Obá, Obá, Oni. Xangô tornou-se rei ao casar com Obá. E ele ali se enforcando, dizem que ali estavam as cabeças dos Obás, Otuns e Ossis de Xangô, os ministros dele, e ali foi feito e erguido um templo a Xangô, que desceu em forma de raio, aí já entra a parte mítica, tornando-se um rei, um orixá vivo. A respeito disso, né? Tudo isso dentro da história da Afrojá, né? A respeito disso, né? Da criação do mundo, Ibadu, veio Odudua, irmã de Obatalá, que teria tomado Emu, amando de Olodumare, que Exu cravou um Adá no Egiopê, aonde drena o Emu, vinho de palma, né? E teria dormido, mas não dormido assim, umas horinhas, ele dormiu, né? Milênios, deu tempo de Odudua construir o universo. E da vinda de Obatalá, né? Ou Inxalá, aquele que está sobre todos os oris. Por quê? A cabaça de Odudua, cabaça dum preta, né? Seria coberta pela cabaça e o Adonirã de Obatalá. Né? Sendo ele, então, aquele que regeria sobre todas as cabeças. Houve muitas confluências e guerras nesse ponto ali, envolvendo outro irmão de Obatalá, Orumilá, Olokun. Estas divindades vieram em energia, através do Egiopê, que para mim parece assim uma anomalia de Steinhausen, né? Tipo um buraco de minhoca. E eles vieram para o nosso plano. E então Obatalá tornou-se o rei de todos os orixás, aquele que está orixalá sobre todas as cabeças. Então Xangô, que era Irumolé, nasceu em carne, porque as divindades criaram a humanidade. Primeiro nasceu Exu, o primeiro filho. Depois nasceu Ibeji, Ibejis, os gêmeos da criação, Tayo, Kayande, e mais uma série que inclusive dá as formas de nascimento no nome do Ossoloromorocó, quando a criança ganha o nome, a posição de nascimento dentro de gêmeos ou dentro da família. Né? E deu luz a Elemere. Elemere, o macaco que tem o pelo vermelho. Irum,
Awon, opa, que tem o pelo vermelho, que deu luz aos humanos, sendo, eu sempre falo disso, uma proibição, comer da carne do macaco, expulsão da tribo, matar, poailemere, expulsão da tribo e morte, porque é matar o seu igual. Um dos grandes romances da cultura iorubá é matar o membro da sua própria tribo, né? Isso é uma coisa milenar. Bem, então, isso explica a situação de Irumolé, nascido e transformado, que foi o que houve com Xangô, e aí o Alafinato, todos os que vieram depois dele são considerados orixás vivos, porque passam pelo ritual e tornam-se o sacerdote de Xangô. Por isso se fala Xangô Cori, Xangô Lucossô, Xangô Oniboji, Xangô Firim, Xangô Ogungunjó, o Xangô Orompontô, Xangô Abipá. Aí que nasce a ligação do nome com o rei que está atuando naquele momento, sendo ele Xangô, porque ele é destinado ao culto e ao rito do orixá, passando a ser orixá vivo, e aí entra a antropofagia. O rei morreu, vai ser feito o entronamento, e o rei que vai assumir, que foi escolhido pelo Bale Alapuini, que cuida da casa dos mortos, junto com Kamuka, que guardião das coroas dos reis mortos, e o Oshorum. Né? Quem coroa o rei é o Babá Alapuini, o Bale Alapuini, perpetuando a vida eterna do rei. E a antropofagia entra exatamente nesse ponto, porque ao levar os restos mortais, o Irum, o carrego, para a casa do Bale, Bara, qual ele é consagrado a Kamuka, Bade, Barum, que também são outros reis da cultura iorubá. Ele é sagrado e ele come do rei. Antropofagia. Né? Ele come do rei para adquirir a memória ancestral de todos. Hoje em dia, na ciência, já foi provado que muitas pessoas que recebem transplantes, elas passam a ter lampejos, vontades e gostos da pessoa a qual ela foi transplantada. Na verdade, sim, a nível de antropofagia, isso não sei se existe uma comprovação científica, né, de comer por causa dos ácidos estomacais e tudo mais. Então, esse é um adendo. Vamos voltar lá para o Olé, Arogongon, o rei que não tem paciência, né? E o Can Confon, né? Can Confo Afonjá. Neste tom, nessa história, Afonjá recebeu todas as maldições. E num lugar, uma montanha, Oke-Oyó, na montanha de Oyó, ele subiu com suas flechas de fogo, porque ele também era general, guerreiro e caçador. Então ele tinha seu ofá. E ele jogou flechas de fogo para todos os lados, amaldiçoando não só o rei, mas como todos aqueles que eram fiéis a ele. Disse que a Nigéria não progride, não prospera, devido a esse fato de Afonjá ter amaldiçoado o reino do Oió. Todas as pessoas que eram fiéis ao rei Oalé. Então Afonjá partiu, levando junto sua esposa, que não quis matá-lo e não quis ficar no reino, indo para aonde eles tinham combatido. Agora vamos falar de um outro costume iorubá. Né? Lá em Ilore,
E Lore, quando ele chegou, ele procurou localidades e se aproximou das pessoas que ali viviam. Isso era um direito que a gente vai aprender, que era um direito que era de posse. Então a Fonjá se associou a pessoas, se associou a grupos em Ilori, e como ele tinha uma capacidade muito grande de desenvolvimento, de regra, de botar tudo em ordem, ele foi convidado a ficar e disseram: esta terra aqui está vazia, você toma conta dela, aqui será a sua terra. Né? Assim funcionava a aquisição de terras, não existia documento ou compra. A pessoa chegava e era convidada. Né? Cortesia na cultura iorubá é muito bem apreciada. Se a pessoa chega num lugar e é muito bem vista, muito bem serviu, ajuda a comunidade, ela é convidada a participar da comunidade e, inclusive, ganha certos oiês, né? Ganha DK, daí ela passa a ter uma posição perante aquelas pessoas daquele grupo social aonde ele se destacou, tornando-se membro daquela família. Então, disse que a Fonjá, ou Fonjó, se tornou rei de Lori. E, num determinado momento, grupos estavam tentando invadir, e ele pediu ajuda aos Hausas. Né? Os Hausas vieram em socorro de Afonjá. Só que venceram aquela guerra. Só que os Hausas se tornaram extremamente pretensiosos. E o chefe dos Hausas, não me lembro o nome dele agora, né? Ele foi consultado por Afonjá e ele consultou o povo dele e o povo dele disse que não, que eles tinham o direito, porque eles teriam vencido a guerra se não fosse eles. Então eles estavam ali estuprando, matando, fazendo o que queriam com a cidade e ninguém podia dizer nada. Então Afonjá convocou, né, as pessoas, né, para virem em seu socorro. Pessoas que eram da mesma cultura iorubá. Lembre-se, dois grupos étnicos grandes existem lá. Existe o Ibo, ou Igbo, como algumas pessoas, Ibo, né? E existe os Hausas e existem os Iorubás. E dentro de cada grupo etnológico existe uma grande tribo. Né? Então, quando os Iorubás, não existia telefone, não existia, eram mensageiros, inclusive existe assim 4 mensageiros que são enviados com risco de que algum se perca no caminho, né? Os porta-voz das mensagens, né? E esses mensageiros levam a mensagem até o chefe daquele outro grupo, né? Chegaram até lá e não chegaram em tempo. Existem 2 cidades que atenderam ao pedido de Afonjá, por isso Opó-Otum e Opó-Ossi, braço direito e braço esquerdo de Afonjá. Diz que Lori é uma cidade que não tem orixá. Cada cidade era construída a partir de um culto de um determinado deus. Né? Xogbo, Oxum, Lecoba, Reino de Ogum, Obelcutá, Ondó, Pobê e outras localidades, como Oió, o centro administrativo e político do Alafinato é de Xangô, sendo Ifé o centro espiritual, que é governado no tempo contemporaneidade de Oroinã pelo marido da sua irmã mais velha. Né? E essa irmã mais velha casou-se, e este Bale, no momento que Oroinã decidiu ir procurar novas terras, encontrando Oió, e lá ficando, né? Então vamos falar sobre Odudua. Odudua teve um filho chamado Ocombi, né? Aqui fala o Dudua e fala o Batalá, né? Mas o Dudua, o rei que fundou a cidade de Fé, teve um filho chamado Ocombi, que teve então 7 filhos, né?
A primeira filha, né, se casou-se com Oni Rixá, Olorixá, com o balé dessa cidade. E a Nialaketu, a segunda filha, Ileketu, Alaketu, ela é considerada a mãe dos Quetus, todos vindo de Odudua. Né? O terceiro filho se tornou Obá Beni, Obá de Dahomey. Aí vem a situação de que no país Dahomey, além das línguas Euês, Fons, tudo mais, também se falava o Yorubá. E existem muitas histórias que falam de como houve essas situações, mas aqui, segundo o histórico no país Yorubá, o Obá Beni era o terceiro filho de Odudua. O quarto filho, Orangun Obá Nyara Ilá, cidade, tribo, reino de Ilá. Onixabé, Obá Nyara Sabé, Xabé. Olupopó, Obá Nyara Popó. E o sétimo filho, que quando Ocambi morreu, ele estava em pleno exercício de suas funções, Oroina Obá, que se tornou o Alafim Oió. Então, o Ileifé ainda recebia tributos do Oió. A parte espiritual era governada pelo Ileifé e a parte política e social era governada pelo Oió. Né? Disse que Oroinã, né, pela hereditariedade, ele teria que ser enterrado na terra dos seus ancestrais. E disse que o túmulo dele, com um busto, com a cabeça, daí faz alusão a Shiba. Por que a cabeça? A cabeça é o centro do comando. Né? Se a gente for analisar, o nosso cérebro que governa tudo, nosso corpo é a máquina que leva nosso cérebro, então eles dão muita importância para a cabeça. Ori diz que então, lá nesse monumento está o busto, pescoço e a cabeça de uma réplica em bronze de Oroina, que está dormindo na terra dos seus ancestrais, que é Ileifé. Então voltamos aqui ao nosso grande herói chamado Afonjá. Então Afonjá, quando chegaram os guerreiros iorubanos, Afonjá já estava morto. Disse que Lore não tem um orixá, porque Afonjá teria sido desprezado pelo Alé, que era o rei vigente, mas cultua-se Afonjá como um Xangô. Por isso, no Brasil, o Ilê, Axé, Opô, Afonjá, é dedicado a Afonjá, né? Cancofô, Opá, Otum, Opá, Ossi, os braços de Afonjá. Ilê, Axé, Opô, Afonjá, os braços de Afonjá. É interessante essa história. 1796, Adebo, 97, Maquá, 1797 a 1802, né? Templo de sede vacante. Quem governou então foi o Oxorum. Isso nós vemos essa replicação aqui no Brasil, quando um babalorixá, né, senhor da casa, falece e não se chega à conclusão através de um grupo de babalorixás que vai buscar pelo nome para colocar aquela pessoa no poder, fica como da expressão católica templo de sede vacante, templo que o trono está vazio, mas o Oxórum que toma conta e as decisões baseadas nas necessidades do povo e daquele grupo que ele está representando. E quando é então eleito, esse babá, que na África seria o Obá, porque é uma replicação da estrutura social, política da África. Né?
Isso, o candomblé, o batuque, tem essas regras. Aqui no Rio Grande do Sul, menos. Rio de Janeiro, de uma outra forma, diáspora da diáspora. E lá em Salvador ainda, através de uma senhora, em 1932 ou 38, que ela construiu o alafinato dentro da casa de Xangô, aonde existe os obás, otuns e ossis e todo o grupo que os acompanha, que estão no poder. Quem decide quem vai ser a Yalaorixá é o Alapuini ou o Balé convergente ao culto Lé-Segum, que aquela casa é ligada. Então, vamos lá. Templo de sede vacante, 1802-1930, Majutu, 830-33, Omodó, Oba Amodô, 1833 a 35, Baba Olewo, 1837, Atiba Otobatele, Otobatele, 1837, Agoió, Novoió, na cidade de Bussá, foram até lá, fugidos por causa das guerras com os daomianos, Caô, 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 Cabecilha, Xangô, Dahomey, invocando o ancestral contra as guerras dos daomianos. Mas daí, me explique, se o irmão dele foi o primeiro Obá Beni, Obá de Dahomey, né? Como é que aconteceu isso? Claro, Yumi, que também tem Sumi, Yumi, Jinló, né? Que são os filhos da Lapini, faz uma alusão à posição, o mais preferido, o mais amoroso e o pequenininho, né? Pela condição de chegada no Aie. Oroinã tinha um irmão que tomou conta do reino do Daomé e ele instigou um outro irmão a invadir o reino, para que o Oió fosse totalmente proprietário de toda a região, e inclusive do Dahomey, barriga da serpente. Né? E eles perderam essa guerra. Né? E então, Oroinã, essa é uma outra história que a gente ouve por aí. Então, Oroinã, em vez de ficar no Ifé, ele foi à procura de um Bale Nidon, que deu uma serpente com um feitiço, e essa caminhou durante 7 dias, entrou em um buraco, lembra a história de Xangô, né? Do seu buraquinho lá, e lá ele construiu o castelo e se tornou Alafim, e a cidade de Oió nasceu a partir desse momento. Né? Então, Yumi, Sumi, Jinló, Yumi, o predileto, ao qual Oroinã queria que invadisse o reino, não venceram, porque não estavam preparados, com armas, com tudo. Sendo que o Dahomey tem... Né, o parentesco era o terceiro filho de Ocambi, que estava lá reinando. Né? Então, assim, foi meio sacanagem, mas se resolveram, e daí nasceu o reino do Oió, e nasceu o Alafinato, que depois nasceu Xangô, que se tornou rei e orixá vivo. A partir desse momento, todos aqueles que são iniciados como primeiro sacerdote são orixás vivos, chegando até no Kankofo, que também eram iniciados. Né? Como ele foi amaldiçoado por Ualé, Afonjá, disse que não se pode falar de Ilori sem dizer Ilori Afonjá, porque ele é que fez a cidade ser o que era. Ilori, a cidade no estado de Quara. Então, Afonjá é o orixá que rege o Ilê Axé Opô Afonjá, que mantém o rito e o alafinato baseado nos padrões do Oió, Oió Nilê, não Agoió, não no Oió novo, no Oió antigo, e ali existem seus obás, otuns e ossis, na casa de Xangô, sendo Xangô o orixá. Existe um porta-voz chamado Agbeni, que fala através do búzio, de mensagens de Xangô para as pessoas. Né? Oloobá, a caminho do rei,
né? Existe uma qualidade que está dentro do caminho de Oxum que fala Olobá. Olobá, ela é a mestre de cerimônias aqui, atrai aqui, escuta todas as coisas, né? Daí vem aquele Iton que Oxum, né? Xangô foi à guerra com Oiá e Obá, e os inimigos chegaram até o castelo e Oxum matou eles todos envenenados, porque assim, dentro daquela sua beleza e delicadeza, ela envenenou todos os inimigos. Quando Xangô retornou, ela estava bem linda, bem loira, bem tudo. Loira não, né? Porque ela era negra, loira por causa do ouro que veste Oxum, né? Então ela resplandece, né? E ela estava lá no trono e disse a Xangô que teria matado todos os inimigos dele sem derramar uma gota de sangue, né? Então veja as agruras dessa moça, né? Então existe também essa história. Existem muitos itons, se vocês verem lá no Axixê, a Jejé e Irisum, lá no meu canal, vocês vão encontrar muita coisa que tem a ver com isto que nós estamos falando, o lado histórico e o lado espiritual, os itons. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então chegamos lá em 1776 a 88, com a Adeyomi Olowaladun, ou Alodu, né? Mas se lê com N no final, porque não existe final com consoante no Yorubá, né? Eles estavam sobre reino. Em 1888, 1905, eles passaram a ser vassalos da coroa inglesa. E aí termina a história do Alafinato do Oió. Existe lá em Ilhéfé, existe no Oió, os representantes da família real, né? Então vamos falar lá do comecinho da coisa, né? Vamos falar lá de Meca. Meca era uma cidade sem provincianinha, né? Que não existia muito desenvolvimento, mas perante a localização arábica era uma das melhores. Um costume era dar os filhos pequenos para tribos nômades ensinarem a vivência do deserto para aquelas crianças, meio assim tipo a Romênia, que mandava as crianças para o exército turco, né? E lá as crianças passavam horrores, depois voltavam para casa fortalecidos. Sabe aquela coisa de vou mandar meu filho para a escola militar, para ele voltar macho, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Na Romênia, em muitos países da leste europeu, Arábia, né? No começo dessas coisas. Então, Muhammad teria conquistado Meca. Ele nasceu em Medina, terra do profeta. Ele nasceu numa outra cidade, casou-se com uma viúva, Katija, rainha Katija, e ele se tornou muito próspero, e daí começou a empreitar a sua guerra santa, invadiu Meca, onde já existia a Kaaba. A Kaaba não foi criada por Maomé, ela já existia, e esse rei que lá estava, segundo o que a gente ouve por aí, e eu li alguns trabalhos científicos, que seria Odudua, que está aí fugido de lá, chegando até Niamey e chegando na Nigéria, que era um outro tipo de cidade, fundou Ilé-Ifé em 1300 e algo. As datas são um pouco conflitantes, porque Maomé teria tomado Meca em 1500 e algo. Então tem um conflito de tempo, mas vamos falar do que a gente ouve. Como eu disse, não sou dono da verdade, estamos falando sobre o que se ouve por aí. E se você olhar muitos vídeos, tem muita informação dissociada. Eu estou juntando tudo isso, fazendo um suco de frutas para a gente tentar chegar a uma conclusão. Então, Odudua veio até e fundou Ifé. Teve o filho, então, Ocambi, que teve todos aqueles outros filhos, 7 filhos, sendo Oroinã, o 7º filho,
que fundou o Oió, começou o Alafinato e construiu tudo isso, chegando até Babá Obá Ualé em 1789, que expulsou o Cancanfô, Afonjá, Pailore, que diz que é uma cidade que não tem Deus, porque ele foi amaldiçoado pelo rei, mas ele foi divinizado. Então, não se fala de Ilore sem mencionar Afonjá. E essa é uma breve história, bem leve mesmo, sobre a construção do Alafinato. Gostaria que vocês ouvissem os vídeos do Axexê, a Djedje e do Irissum, que tem umas histórias mais detalhadas. E também tem a história de Iroko, Igui, os Iguis, Igiroko, aonde vou contar sobre a outra fundamentação, inclusive dos Oruns. Né? Então procurem esses vídeos lá no meu canal, e esses dias todos não postei nada, porque a gente estava nessa correria de tempestades e temporais e coisa arada. Né? Esse vídeo eu gostaria que ele fosse mais completo, tendo associado os itons e tudo mais, mas ele ia ficar muito comprido e meu telefone não suporta. Então ele chegou no limite dele, já está aqui dando sinalzinho. Então gostaria que vocês procurassem a Xexê, a Djedje e Irissum nos vídeos. Africanos e africanos de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo axé e na confiança do próprio, né? Vamos difundir nossa cultura por aí. Axé.